Aí já voltando à sequência do nosso informativo, o nosso Band Cidade na tela aqui, ó, da Rondovisão TV, gerado aqui da capital, do estúdio Rita Furtado, para toda Rondônia. Boa tarde você em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste também, Ariquemes, Candeias, Porto Velho. E a transmissão também que é feita no nosso canal do YouTube da Rondovisão TV. Estamos em todas as plataformas para levar a melhor informação até você. Um bom início de semana, vamos juntos. A partir de agora tem o nosso quadro O Assunto É na tela da Band. E o convidado do programa de hoje é o diretor do Detran, Léo Moraes. Seja bem-vindo, diretor. Satisfação recebê-lo aqui. Muito boa tarde, boa semana. Boa tarde, Honorato. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Band Cidade, conversar com a população, prestar contas aí da nossa atuação à frente do Detran e ouvir e dialogar com a sociedade é muito importante. Perfeito. Inclusive, já começo parabenizando pela iniciativa. Eu vi que foi um grande sucesso e a adesão em massa da população ao marketing de guerrilha e a ação de conscientização. Pode-se tratar, talvez, dessa seguinte forma, a postura do Detran durante esse período carnavalesco, né? Foi uma medida ousada, inovadora e deu muito certo, né? Inovadora, realmente corajosa e deu certo, trouxe resultados à sociedade. Não à toa, nós tivemos aí, nos últimos 5 anos, a primeira vez diminuição do índice de sinistros de acidentes no período de carnaval. Nós criamos o Disque Vida, que é um programa onde tinha uma central de atendimento e nós fazíamos a triagem. Entrávamos em contato com a nossa equipe destacada, já em solo, enfim, na cidade, dos blocos, para que pudesse levar o folião que tivesse ingerido bebida alcoólica, para casa em segurança e também seu automóvel, também para o mesmo destino. Isso diminuiu, arrefeceu esses índices de acidentes e eu posso dizer isso já com números já coletados da Polícia Militar e Polícia Civil. Diminuímos em 10% o índice de acidentes, sendo que nos últimos 5 anos a média histórica sempre aumentava. Além do que, Honorato, nós também diminuímos em 45% o número de embriagados autuados. E outro número significativo, muito importante, que nós não tivemos nenhum acidente com motorista embriagado durante o período de carnaval, algo inédito na história de Rondônia. Isso demonstra também, Léo, justamente a eficiência na ação preventiva. Porque o Detran e muitos outros órgãos, principalmente do poder público, que são arrecadadores, são mal vistos como se fossem simplesmente o vilão da história. Elas só querem ganhar, só querem arrecadar, só querem penalizar, quando na realidade o propósito é completamente outro e essa ação veio demonstrar isso. Não interessa a ninguém a multa, interessa sim o bem comum e a satisfação e a integridade física da sociedade como um todo. Esse número que o senhor traz aqui é assustadoramente positivo, porque a gente está falando de uma redução de 10% quando a própria história traz aumentos consideráveis. E nós temos uma redução de 10%. A prevenção é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos que devem ser atacado mais fortemente ainda nas próximas ações. Isso mesmo, você é muito feliz, né? Você conhece da administração e dos acontecimentos do nosso dia a dia, da nossa rotina, enfim, desse trabalho de administração pública. A prevenção, a educação, para a posterior fiscalização é importante, são ações que se completam. Qual o sentido de autuar, de multar, de prejudicar aquele momento de um cidadão, se nós podemos dialogar, trazer a conscientização, a reflexão, para que todos, ao final, terminem bem. O folião que foi se divertir, bem como qualquer um que está transitando na nossa cidade. E nós conseguimos alcançar esse resultado. Então, é a determinação do governador, do coronel Marcos Rocha. Nós temos outras grandes campanhas, importantes campanhas, como Sua Vida Vale Mais. Nós temos um setor de estatística referência no Brasil e que nós já pontuamos, mapeamos as 10 zonas de calor, a maior incidência de sinistros de acidentes na capital, e nós estamos atuando fortemente com as forças de segurança pública. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CESAL, AGEVISA, CENTRAN, para que consigamos conscientizar, afinal, Honorato, 90% dos acidentes acontecem em decorrência pela falta de atenção, pela imprudência, muitas vezes pelo grande vilão da atualidade, que é o telefone celular. Muitas vezes você se aproxima de quem está distante e se distancia de quem está próximo. Você perde a sua concentração, você perde referência ali no ponto geográfico que você se encontra. Então é muito importante campanhas dessa natureza. Não adianta pensar em um órgão que seja predador. Pelo contrário, nós tivemos agora a extinção de mais de 31 taxas.
diminuição de outras 20. Diminuímos CNH, primeira carteira de habitação, renovação. Criamos uma campanha específica para a melhor idade, para o idoso, com mais de 60% de diminuição de diferimento no valor. Acabamos com a vistoria do primeiro emplacamento do carro que já saiu da fábrica. Então, além disso, agora, isenção de motocicletas. Não pagam mais quem tem motocicleta. Entrar nesse assunto agora, então, diretor. é essa a intenção. Isso também está dentro dessa ótica das ações preventivas, não a repressão, mas sim a conscientização. Isso faz com que a gente consiga evoluir. Muito provavelmente os estudos devem ter apontado o Estado e propriamente o Detran acerca do que seria favorável com essas práticas. O senhor fala de desoneração, pelo menos 30 taxas é o que é pontuado aqui. Dentre elas, a gente dá uma relevância maior, evidentemente, a essas que tratam da isenção do IPVA, tanto para motocicletas quanto para motoristas por aplicativo. Pelo que a gente consegue entender, olhando de forma talvez leiga, digamos assim, sem um aprofundamento, é aquele cidadão que mais precisa desse tipo de assistência. Seria muito mais cômodo para a instituição a penalização das multas acerca dos determinados atrasos e muitas das vezes porque o cidadão está em situação complicada financeiramente. Ao invés disso, vamos buscar meios para que ele consiga desenvolver mais, que ele consiga produzir mais. O objetivo destas ações, principalmente, se dar também com a questão econômica do Estado, diretor? Sem sombra de dúvidas, porque esse é um dinheiro que circula na cidade. Quando está no bolso do contribuinte, do cidadão, ele tem a opção de escolha, ele tem autonomia, livre-arbítrio de saber o que fazer com esse dinheiro. Isso traz segurança alimentar, isso traz segurança patrimonial, enfim, é muito importante. A gente está falando de motos, que é até bom esclarecer, as pessoas que estão tentando agora imprimir o seu documento e não estão conseguindo, é por isso. É porque você não paga mais o IPVA e o licenciamento ficou muito mais barato. É uma taxa que ficou muito mais acessível. Nós estamos falando aí de 90% das motos que transitam no estado de Rondônia foram contempladas. Eu estou falando de 170 cilindradas, CG, Titan, Bros, Bis. Essas motos não pagam mais IPVA. Bem como os motoristas por aplicativo, que tem um universo aí de 20 mil motoristas, só que devem preencher uma série de requisitos. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão. A gente está falando de uma comunidade aproximada de quantas pessoas que podem ter esse benefício em se tratando dos motoristas por aplicativo? O senhor responde. Isso. Aproximadamente 20 mil. São cerca de 20 mil motoristas, porém, precisam preencher requisitos. São gatilhos da regulamentação dessa lei. Por exemplo, aqui na capital, cada indivíduo motorista tem que fazer 3.600 corridas por ano. No interior, 1.800. Não pode ter multa em aberto. Cada motorista tem direito a um IPVA. Isso daí não se soma a outros benefícios que ele pode, por exemplo, perceber. Então, é uma forma da gente conseguir também até mesmo uma contrapartida social. Qual é o caso? A corrida solidária. Tem um cadastro que a plataforma do aplicativo irá encaminhar para a Cefim, que faz um belíssimo trabalho a Cefim, de modo que cada motorista, uma vez por mês, tem que encaminhar um paciente à unidade de saúde ou até mesmo ao Hospital do Amor. É uma contrapartida social para que nós possamos atender quem carece, quem precisa de atendimento urgente, que é o enfermo ou até mesmo o familiar desse cidadão. Eu queria, inclusive, entender um pouco mais na prática, porque a gente fala assim, a isenção do IPVA para o motorista por aplicativo. Isso economicamente significa o quê? Eu tenho aqui um exemplo, eu queria que o senhor trouxesse para nós de forma mais didática. O cidadão que tem um carro do modelo Onix 2021, ele pagaria, aqui tudo indica aqui, R$ 2.134,36. Isso seria o imposto devido para quem não tem o benefício, correto? Isso. O benefício dá uma isenção de quanto, em média? Por exemplo, nesse exemplo do carro popular, é cerca de 90%. Aí vai pagar o licenciamento, que seria R$ 240, mais ou menos. Então, para a gente ter noção dessa relevância, porque falamos e não entendemos, não compreendemos na prática. O imposto que seria de R$ 2.134, nesse caso específico, ele passa a ser de R$ 244. Então... É extremamente relevante. Olha o que isso significa para o cidadão que no seu dia a dia depende tão somente da sua atividade, e todos nós sabemos que a manutenção do veículo é muito cara, o combustível não precisa nem chover no molhado, como é delicado também, as corridas não têm o preço adequado, evidentemente, né? É um serviço muito desgastoso também, e aí você vai ter uma redução de R$ 1.800 no seu custo. A margem e o poder de compra do cidadão vai melhorar extraordinariamente. Isso, e ainda dá a oportunidade também, através dessa corrida solidária, a atender os nossos pacientes que precisam se deslocar
deslocar e muitas vezes não tem condições. Como é que vai funcionar a corrida financeiras. solidária? Nós temos a Corrida Solidária, que a plataforma irá encaminhar à Secretaria de Finanças, de modo que possa cadastrar e automaticamente todo motorista que é contemplado também tem a obrigatoriedade de encaminhar, de realizar esse transporte do paciente para a unidade de saúde ou para um hospital, está nessa fase de regulamentação e é extremamente importante. Inclusive, o reconhecimento da categoria foi assim, bem interessante, como eles receberam esse tipo de benefício. Teve até uma reunião recentemente, onde o próprio Detran, o governo do estado, recebeu o reconhecimento dessa categoria. A gente está falando de uma categoria que compreende a cerca de 20 mil. É claro que para se enquadrar tem que preencher requisitos específicos. Sim. E aí, até trazendo para os números que o senhor colocou, 3.600 corridas por ano, correto? Isso, exatamente. Eu fiz uma conta rápida aqui, a média de 10 corridas por dia. Isso. O profissional do aplicativo é o mínimo que ele deve fazer. Exatamente. Então, né? não dá para dar um benefício para aquele que faz um complemento de renda, porque ele já tem outros benefícios. Isso é para quem realmente vive desta atividade, correto? Exatamente. A gente tem que ter todos esses gatilhos para realmente prestigiar, atender quem precisa. Como é o caso do táxi e de outras plataformas de transporte, a gente quer tão somente permitir que essa atividade seja feita com ainda mais qualidade, e a gente entende que essa contrapartida social é fundamental. Foi um olhar atento, sensível do governador, Coronel Marcos Rocha, que sua equipe imediatamente implementou, colocou para funcionar e hoje já é uma realidade. Perfeito. Eu queria que o senhor só explicasse para nós o que foi exatamente que aconteceu. Esse daqui foi uma homenagem, esse daí é o presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo, o Hayat Gomes, que conferiu uma placa de agradecimento ao nosso governador, Coronel Marcos Rocha. Ali é o vice-governador Sérgio Gonçalves, aquele sujeito ao lado ali, bem apessoado que sou eu ali, ó. É aquele da barba grisalha. Da barba grisalha. E aos demais colegas ali, inclusive o secretário de Segurança, Coronel Vital, secretário de Finanças, Luiz Fernando, que faz um trabalho primoroso. Isso é um trabalho em comum acordo com todas as secretarias. O diálogo ele foi muito importante para encontrar esses números e saber como fazer para que desse o resultado específico. Exato. Eu preciso avançar na nossa pauta e eu queria saber, não só os motoristas por aplicativo estão tendo benefício, o senhor falou de cerca de 30 taxas de isenção. Isso. Eu queria me afunilar ao benefício que o senhor vem dando também, o Detran, evidentemente, para as pessoas que também estão enfrentando dificuldade financeira e estão com o documento do veículo atrasado e que não são motoristas por aplicativo. Não podia se fazer um parcelamento de documento vencido. Parece-me que agora tem esse gatilho. Sim, essa oportunidade de fazer o parcelamento em até 9 vezes através do site da Cefim. E também já registrar que está minutado, o projeto está pronto, se Deus quiser, prestes a ser votado na Assembleia, com apoio dos nossos deputados estaduais, que é o Refaz, a renegociação das dívidas do Detran, para a gente tirar muito carro que fica no pátio anos e anos parado, trazer dignidade, condições de ir e vir, que isso é bem-estar social para a população. Nós estamos apresentando um projeto de 95% de desconto dos juros, taxas e multas em relação ao principal, como é o caso do IPVA e outras cobranças que foram praticadas contra essas pessoas. Eu não tenho dúvidas que isso daí é oportunidade de trabalho direto, indireto e trazer condições para as pessoas circularem na nossa cidade. Também é um trabalho inovador, inédito que a gente tem feito, bem como a CNH Social, que é política pública social, política pública na veia, que é a entrega de carteira de habilitação para as pessoas de menor poder aquisitivo que fazem parte do cadastro do CadÚnico do governo federal. O trabalho foi muito intenso nesse período de carnaval das campanhas de ações preventivas do Detran. Mas vocês têm um cronograma ao longo do ano bem intenso que deve ser executado. Isso quer pontuar alguns deles para a gente superficialmente? É bem rápido, mas enfim, nossa ideia é educação, é prevenção, mas é fiscalização. A gente dá todas as condições para que a pessoa não seja pego, por exemplo, em uma fiscalização. Agora, todo mundo tem que pagar o preço pela lei, a lei é severa e assim tem que ser para preservar as outras pessoas. Nós temos o motorista camarada, 2 rodas, uma vida, 4 rodas, uma vida, sua vida vale mais e tantas outras campanhas que têm surtido resultado e não à toa o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, agora homenageou e fez menção ao nosso programa, até em rede nacional a gente fica de alguma maneira envaidecido, porque não somente é um programa, uma campanha, mas sobretudo é diminuição de acidentes, isso é manutenção da vida, é preservação do que mais importa, o maior patrimônio da administração pública, que é a vida das pessoas, é você que está aí do outro lado, preservado e íntegro, isso é o que nos importa. Se você, embora tenha diminuído a arrecadação relativamente, mas você diminui consideravelmente o número de acidentes, a economia é muito maior. Porque todo esse tipo de sinistro acaba criando um ônus para o Estado.
evidentemente. E o maior benefício acima de tudo isso é a redução das mortes no trânsito. Então, eu acho que o caminho a ser traçado é justamente esse que deve ser seguido. Eu agradeço ao senhor pela vinda aqui conosco, o espaço está sempre aberto. Sempre que quiser trazer os assuntos que interessam à comunidade relativos às ações do Detran, fique à vontade. Muito obrigado, né? É muito mais barato a gente manter as pessoas íntegras do que no hospital, ocupando o leito ou até no gasto com a Previdência. Essa é a nossa missão, esse é o novo Detran. Fiquem todos com Deus, obrigado pelo carinho e uma ótima semana. Léo Moraes, diretor do Detran, falando um pouquinho conosco sobre os planos que estão sendo executados, as ações preventivas e os resultados que vêm sendo colhidos aí nos últimos tempos. O assunto é na tela da Band.